Olá a todos, tudo bem? Nós voltamos essa semana para o nosso projeto e essa semana eu quero revelar algo para vocês. A gente comemora algo muito especial. E eu não estou falando agora apenas da nossa preparação para Rosh Hashanah, para os Yamim HaNoraim, e sim que justo há um ano atrás, na Parashá de Kitavó, de 5.778, nós começamos a postar publicamente os nossos vídeos de Parashat HaShavua, tanto no YouTube quanto no Facebook. Esse projeto, ele começou um pouco antes do início de Sefer Dvarim, e quando eu comecei a fazer, ele era enviado para algumas pessoas só que demonstraram interesse e gostariam de ouvir, de aprender um pouco mais. Só que Baruch Hashem, e graças sem dúvida nenhuma a vocês, esse projeto está tomando proporções grandes. Ainda não está gigante, mas a gente está literalmente caminhando com bases sólidas, seja através das postagens no Facebook, seja através das postagens no YouTube. A cada semana a gente tem algo como 300 pessoas que veem os nossos vídeos. Pode parecer um número pequeno, perto hoje em dia da internet, perto de tudo, mas sem dúvida nenhuma tem uma expressão e significado pessoal muito e muito grande. Então a gente comemora essa semana um ano que nossos vídeos começaram a ir para a internet, e eu tenho só agradecer a Borei Olam, a Kadosh Baruch Hu, por ter dado essa força sem dúvida nenhuma e por motivar dia a dia, mas sem dúvida nenhuma a cada um de vocês eu preciso agradecer, porque se não fossem vocês, essas 300 visualizações não aconteceriam, né? Essa propagação dessa mensagem linda, atual, dinâmica, consistente que a Torá ela vem nos dar, não seria sem dúvida nenhuma passada adiante. Então, muito obrigado. Eu recebo todas as semanas feedbacks lindos que as pessoas me dão, perguntas, comentários. Eu fico muito feliz, muito agradecido. Então, mais uma vez, essa comemoração ela se deve muito a vocês, sem dúvida nenhuma. E agradecer a Kadosh Baruch Hu por ter nos dado essa oportunidade de Baruch Hashem, mais um ano, que a gente vai agora em direção ao segundo. Começamos o segundo ano, literalmente, do nosso projeto, que Bezrat Hashem, quando falamos de Parashat de Kitavó, de 5.780, daqui a um ano, a gente possa estar mais uma vez comemorando, e aí não só com 300, e 5.000, 2.000, 3.000 pessoas, Bezrat Hashem, que essa seja a vontade dele, e que sem dúvida nenhuma é a minha vontade, com toda a certeza. Bom, depois dessa nossa introdução, a gente vai falar hoje sobre uma ideia muito interessante, baseada numa mitzvah que ela está na nossa Parashá. A Parashá de Kitavó é o que a gente chama da Parashá, que ela começa muito bem. Ela começa falando de mitzvot, e começa falando se a gente escutar a voz de Deus e etc. E traz um monte de brachot, de bênçãos. E é a famosa Parashá das Klalot, do contrário das brachot, que isso se a pessoa não ouvir Deus e etc, etc, etc. A gente não vai falar das brachot e das klalot, a gente já falou disso um pouco em Sefer Dvarim, nas parashiot anteriores. O que eu quero me focar hoje é em uma mitzvah muito interessante, que infelizmente hoje em dia nós ainda não temos a chance de fazer, que é a mitzvah que é logo trazida no início da nossa parashá, que é a mitzvah de Bikurim, a mitzvah de trazer as primícias. Fala o seguinte na Torá, pessoal. Ve'ayá kitavó el haaretz. E quando vocês vierem para a terra, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachalá, que Deus está dando como herança. Viristá, ve'yashav tabá, você vai herdar essa terra, você vai sentar nela, você vai fazer chuva haaretz, você vai assentar na terra de Israel, você vai viver nela. O velakarta mereshit kol pri adama, você vai pegar das primícias da sua pri adama, da sua fruta da terra. Asher tavi me'artzecha, que você vai trazer da sua terra. Asher Hashem Elokecha noten lecha. Por que você tem que trazer essas primícias? Porque Deus ele está te dando. Vesamta batene, você vai colocar numa cesta. Ve'alachta el hamakom asher yivchar Hashem Elokecha leshaken shemo sham. Você vai até o lugar que Deus escolheu residir lá. A gente sabe que esse lugar é o Beit HaMikdash, é o templo sagrado, é Jerusalém, sem dúvida nenhuma. Então a pessoa tinha que pegar as primícias da sua terra, quando ela já está assentada na terra de Israel, e trazer para Jerusalém. E quando ela chegasse aqui, o que ia acontecer?
Velakach hakohen atene miyadecha. O Cohen ia vir o sacerdote, ia pegar aquela cesta da mão dele, ok? Veinichol lifnei mizbach Hashem Elokecha. E ele ia repousar essa cesta diante do altar de Deus. Ou seja, ele ia entrar no Beit HaMikdash e de alguma forma isso ia ser oferecido. Ok? Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. E vem, começa a trazer Arami Ovedavi, e teve um arameu, e começa a falar de Lavan, e a gente ficou escravo no Egito durante muito tempo, e etc, etc, etc. A pessoa tem que literalmente falar isso, e agora a gente trouxe as nossas primícias La'aretz hazot eretz zavat chalav udvash, para essa terra que emana leite e mel. Ata ine eveti et reshit priyat Deus, eu estou aqui trazendo as minhas primícias. Asher natata li Hashem, que Deus ele me deu. Nunca se esqueça quem te dá tudo na vida. Nunca se esqueça de onde vem tudo. Ve'inachto lifnei Hashem Elokecha, e você vai colocar diante de Deus. Ve'ishtachavita lifnei Hashem Elokecha, você vai se prostrar diante de Deus. E termina falando o seguinte, pessoal, que quando você fizer essa mitzvah, Ve'samachta bechol atov, você vai ficar alegre, você vai ficar feliz com todo o bem. Asher natan lecha Hashem Elokecha ulebeitecha, que Deus ele vai dar não apenas para você, mas para toda a sua casa. A casa não só a nossa casa, os 4 cantos da nossa casa, e sim a casa também em relação ao Am Israel. Ou seja, a mitzvah de Bikurim, ela tem uma ligação com a alegria, com a simcha, com a ideia de que a gente tem que lavor da Kadosh Baruch Hu quando a gente vier trabalhar a Deus. E justo nessa mitzvah que a princípio você estaria perdendo, porque você está tirando algo que seria seu, e você está dando as primeiras frutas, que são as melhores, você destina elas para Deus. Por quê? Porque foi Ele que te deu tudo. Ele te deu a terra que você está, Ele te deu a produção do seu campo, Ele te deu o seu dinheiro, Ele te deu a sua família, Ele te deu todas as brachot do mundo. Então você precisa fazer algo também. Só que isso tem que ser feito, vai trazer para a pessoa Ve'samachta bechol atov. Essa pessoa ela vai estar alegre, ela vai estar contente. E quando a gente vai agora um pouquinho, pessoal, 2 capítulos adiante, quando começa a trazer as klalot, que é o contrário das brachot, das bênçãos, um dos motivos que está escrito que isso tudo vai acontecer com a gente é o seguinte, pessoal. No Sefer Dvarim, de novo, no capítulo 28, o versículo 47. Tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha ubetuv levav. Tudo isso está vindo, além de você não ter escutado as mitzvot, os preceitos, os mandamentos divinos, porque você também não trabalhou a Deus com alegria e com bom coração. Merov kol, em tudo. Ou seja, pessoal, a gente vê aqui que quando a pessoa ela trabalha a Deus, mas esse trabalho ele é de alguma forma pesado, ele é estranho, ele é difícil, ou você olha para a pessoa e ela não está com aquela alegria. Você olha para a pessoa e ela não transparece que ela está fazendo a vontade de Deus. Isso traz muita alegria para ela. Ela faz porque precisa fazer, porque ela tem uma pressão social, ou porque mandaram ela fazer. Fala que é Torá. Isso nunca vai ser brachá na sua vida, porque a brachá ela só vai vir quando a gente não apenas escutar os mandamentos de Deus, a gente querer se aproximar, querer voltar, querer estar perto dele. Principalmente isso vai acontecer quando você fizer isso com alegria. As mitzvot e a alegria, elas têm que vir o tempo inteiro, pessoal, juntos. É verdade. É difícil, por exemplo, acordar todos os dias cedo, ir para tefilá e sair por aí cantando e dançando. Mas não é isso. É você ter alegria no que você está fazendo. Que as mitzvot, que Hashem não pareçam para você um peso. Ao ponto como nós com certeza conhecemos pessoas que cumprem Shabbat, só que você olha para a pessoa e ela está sempre séria, está sempre de mau humor, parece que o Shabbat é o pior dia, mas ela está cumprindo, tecnicamente eu estou cumprindo. Não. Não esquece que você tem que trabalhar a Deus com alegria e com bom coração. Esse é o motivo que as kalalot elas vêm.
Se você quer o contrário, se você quer brachá, e todos nós queremos, sem dúvida nenhuma, ainda mais no final desse ano, ainda mais em relação ao ano que vem, a gente tem que saber o que, pessoal? Temos que saber que essa brachá, ela vai vir com a alegria. Trabalhar Hashem com alegria. Por um lado, algo tão simples, algo tão entendível, algo tão lógico e claro, mas por outro lado, algo tão difícil, porque a gente tem o mau instinto, a gente tem a rotina, a gente tem o cansaço, a gente tem o dia a dia, a gente tem tanta e tanta coisa na nossa cabeça que a gente fala, uau, não vou dar conta. Só que a gente tem que tomar cuidado para que as mitzvot não sejam um peso para a gente. Para que Hashem não seja um peso para a gente. E vocês acham que isso é algo muito extremista pensar que tem pessoas assim? Então olhem só o que a gente vai trazer agora, pessoal. A gente vai ler algumas fontes muito interessantes. A primeira fonte que a gente vai ler é o Rambam, é o Maimônides. O Maimônides, quando ele fala de Ilhot Yom Tov, nas leis de Yom Tov, ele fala o seguinte, pessoal, que quando uma pessoa, ela come, ela bebe, e ela fica feliz, porque ela está agora comemorando o Yom Tov, ela está comemorando a mitzvah de Aliyat HaRegel, de ir para o Beit HaMikdash, que é como a gente sabe que Pesach, Shavuot e Sukkot são chamados na Torá de Shloshet HaRegalim, porque as pessoas iam ao Beit HaMikdash. Ele fala que a pessoa não pode continuar com vinho, continuar com schok, continuar com brincadeiras. O Bekalut Rosh, Kalut Rosh é quando a pessoa, ela de alguma forma, ela age de uma forma muito mundana, ok? E a pessoa vai falar, olha, tudo que eu for botar, vou botar um monte de coisa aqui na minha mesa e tudo isso vai ser para mitzvah. Ele fala, por quê? Porque o vinho pode trazer a pessoa a ficar bêbada. Muita comida pode trazer a pessoa o quê? Não só ficar satisfeita, mas a pessoa vai começar a falar besteiras. E sem dúvida nenhuma, quando a pessoa brinca muito, aquilo vai desfocar a cabeça dela pelo que ela está naquele momento. Então o Rambam fala, toma cuidado para não fazer muito isso. Por quê? Porque isso não é simcha. Você vai falar que está botando um monte de vinho e vamos todo mundo ficar bêbado, Deus me livre, e vamos todo mundo brincar com a cara um do outro, e você vai falar, olha que alegria a minha mesa. Fala o Rambam, isso não é alegria. Ela olelot vesichlut shelo nitztavinu. Isso são besteiras que não foram ordenadas. Isso literalmente é uma abominação fazer isso com a sua mesa. Você tem a sua mesa de Shabbat. A gente vai ter a nossa mesa de Rosh Hashanah. Essa mesa ela tem que ter Kedushá. Não só nas pessoas que vão estar lá, mas você também é o responsável por trazer para essa mesa Kedushá, por trazer palavras boas, bonitas, palavras de Torá, brachot. Não? Vamos lá, pessoal, vamos trazer o vinho para todo mundo ficar feliz. Estou cumprindo uma mitzvah de ter alegria em Yom Tov. Fala o Rambam, isso não é alegria. Porque ele fala o seguinte, pessoal, o que é alegria de verdade? Ela ala simcha sheyesh ba avodat yotzer hakol. Só quando você é alegre, quando que é alegria de verdade? Quando isso influencia ou traz você a trabalhar quem criou tudo. E ele termina e fala que a avodah besimcha אי-אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך סכלות. E a pessoa tem que saber que não se trabalha a Deus com negligências, não se trabalha a Deus bêbado literalmente. É por isso também que o Cohen, os Kohanim, eles, quando eles iam fazer o trabalho no Beit HaMikdash, eles não podiam beber. Eles não podiam beber. Por quê? Porque não tem como você beber e depois, Deus me livre, fazer um trabalho para Hashem. A gente não vai entrar agora se birlar, questão de bebida ou não é agora o nosso ponto. Então, a gente está falando agora da pessoa que traz a bebida para talvez aumentar a alegria e a sua avodat Hashem. Fala o Rambam, toma cuidado. Porque a bebida vai trazer para uma negligência. E essa negligência vai transformar sua mesa, que tem que ter santidade, em coisas tão más, em coisas tão ruins. Toma cuidado. E o Rambam, continuando um pouquinho em relação a isso, quando ele fala sobre também shofar e sukkah, ele fala o seguinte, pessoal, a simcha sheismach adam b'asiyat mitzvah, a alegria que a pessoa tem que ter quando ela faz uma mitzvah, o be'avat akel shetzivah baen, kodem kol, é por causa do amor que ele tem por Deus, que ordenou ele a fazer isso. Avodah gdolahi,
Esse é um trabalho muito grande. Olhem a linguagem do Rambam. Fazer trabalho a Deus com alegria é um trabalho gigantesco e dificílimo de você manter todo o momento. E a pessoa que se recusa a fazer parte dessa mitzvah, dessa linda mitzvah, Ra'ui leipara bimeno. É como se ele estivesse literalmente se separando de Deus. É como se ele estivesse literalmente fazendo algo que está muito longe do que aquilo que Deus ele mandou. Continuando um pouco mais, no livro Sha'ar HaKavanot, que são os portões das intenções, escrito pelo Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital foi o maior aluno do Arizal, ok? Na introdução ele fala algo muito interessante sobre alegria, pessoal, que eu queria muito compartilhar com vocês. Ele fala o seguinte, ele está falando agora de tefilá, mas a gente pode usar isso para a nossa vida sem dúvida nenhuma. Asur le'adam leitpaler tfilato be'itzavon. A pessoa não pode rezar com tristeza. Se a pessoa tem alguma coisa que deixou ela triste na vida, ela antes de entrar para falar com Hashem, para fazer a sua tefilá, ela tem que tentar deixar essa tristeza de lado. Tem que tentar deixar essa tristeza fora desse momento, dessa relação tão íntima que nós temos com Deus, que nós temos o mérito de ter diariamente com a Kadosh Baruch Hu. Veim nasekach, mas se ele rezar com tefilá, com tristeza, olha quão pesado ele fala. Ein nafsho yechol lekabel aor haelion animshach alav ba'et atfilah. A alma dele não vai ter a possibilidade de receber essa luz espiritual que pode recair nele durante o momento da sua tefilá. Uau! Ou seja, a falta de alegria, a tristeza, ela é como se criasse uma interrupção entre a nós e Hashem. Exatamente o que acontece quando Deus me livre e uma pessoa faz um pecado. O pecado não apenas afasta a pessoa de Deus. O pecado também coloca clipot, cascas, literalmente, que vão impedir, que vão interromper a nossa aproximação. A gente quer, mas a gente está tão envolto com coisas negativas que a gente não consegue chegar. Fala o Rabbi Chaim Vital no Sha'ar HaKavanot, se você rezar com tristeza, saiba, você nunca vai conseguir receber a verdadeira luz de Hashem na sua vida. Você tem uma chance gigantesca de se encontrar com o Rei, todos os dias. Só que se você tem algo que separa entre você e ele, que no caso da tefilá é a tristeza, nada vai funcionar. Então, quando fizer a tefilá, faz com alegria, faz com plenitude, faz com... Olhando e falando, uai, que mérito que eu tenho, que sorte que eu tenho de poder todos os dias estar perto de você, me comunicar com você. É tão triste a pessoa que não tem essa relação, ou que a pessoa não sabe que essa relação ela existe, porque infelizmente a sociedade e muitas vezes a maneira que a gente aprende as coisas é de uma forma tão técnica e tão de uma forma passiva, né? Só recebendo, que a gente fala, toma, reza e abrir o sidur e fechar, que coisa técnica, que coisa chata. Não, pessoal, não. A reza é o nosso encontro com Hashem. A reza é o momento que a gente pode colocar o nosso coração todo, mas todo de verdade à disposição e aos olhos de Hashem. E por isso que ele fala isso aqui. O Rav Kook, como a gente não pode deixar de não falar dele, em Orot HaKodesh, tá? No capítulo 3, na Pisca Resh Mem Gimel, ele fala o seguinte, pessoal, 4 linhas para a gente ler junto. Kol amidot efshar lealotan. Cada característica que a gente tem na nossa vida, a gente tem como pegar essa característica e elevar ela, né? Ou seja, você tem como pegar uma característica que ela é algo que se materializa na pessoa, mas você tem como elevar essa característica de uma forma muito interessante. Por quê? Fala o Rav Kook, mipnei sheyesh laen shoresh bikdusha, porque a raiz, a fonte de tudo é a santidade. Chutz, tem uma coisa, fala o Rav Kook, que não tem raiz na santidade. Ele fala she'atzvut, é a tristeza. She'en la shoresh klal, porque ela não tem o quê? Ela não tem nenhuma fonte, ela não tem nenhuma raiz. Porque de Deus não pode vir uma coisa tão negativa. De Deus não vai vir a tristeza.
de Deus. Obviamente, Deus criou o conceito da raiva para a gente aprender a controlar. Deus criou o conceito de orgulho para a gente poder saber como se orgulhar, como não se orgulhar. O orgulho positivo, o orgulho negativo, a gente não vai entrar nisso agora. Mas a tristeza não tem fonte, não tem raiz. Fala o Rav Kook. כי אז וחדווה במקומו וצריכים לעלות את סיבתה וכיוון שהשורש מתעלה גם היא עולה ושהשורש של עצבות הוא או גאווה או כעס או דאגה הבאה מסיבתן וכיוצא בזה. Fala o Rav Kook, pessoal, porque quando você aumenta, quando você literalmente eleva a sua característica, como a gente falou no início, e essa característica ela tem uma base, ela tem uma fonte, você consegue pegar essa fonte e você eleva isso também. Só que a tzvut, a tristeza, não tem nada. Não tem nada de bom. E ele fala qual é o shores da tzvut, qual é a raiz da tzvut, ou é a gava, ou é o orgulho, e é óbvio que aqui a gente está falando do orgulho negativo, ou kas, ou a raiva. A pessoa que não consegue parar de ter raiva dos outros, raiva do mundo, raiva da sua vida, a pessoa que sempre está pesada, ou da H aba'a misibatan, ou uma preocupação que vem por causa disso. Aquela pessoa que o tempo inteiro está preocupada, uau, como eu vou fechar o mês? Uau, o que vai ser dos meus filhos? Eu não estou dizendo, Deus me livre, que a gente não tem que ter preocupações. Só que a gente não pode fazer com que as nossas preocupações tirem da gente a nossa alegria de viver. Porque, pessoal, se tendo preocupações e alegria já é difícil, imagina com preocupações e tristeza. A gente pode entender que a gente pode chegar literalmente, Deus me livre, no fundo do poço. Então é muito mais fácil a vida quando você tem, obviamente, preocupações que é normal, que é natural e é ok. Só que se ela vier com alegria, você vai trabalhar Hashem de uma outra forma. Você vai estar subindo níveis e níveis inimagináveis na sua vida. Só que o Rav Kook fala, mas a tristeza, essa daí não tem shores nenhum, não tem raiz em nada, só em coisas dele. Então sai disso, tira isso, porque com a tristeza você nunca vai conseguir se elevar a pessoa. Uma pessoa que tem tristeza na vida, lo aleinu, é uma pessoa que ela não consegue se elevar, mas ela cumpre mitzvot. Ela faz isso, ela cumpre Shabbat, ela come kasher, ela bota tefilim todos os dias, ela acende velas de Shabbat, mas não é com alegria. E se não é com alegria, não vai funcionar, como a gente está vendo até agora. Para terminar um pouco mais o que a gente falou, pessoal, a gente sabe que o Sfat Emet, ele traz algo muito interessante, que quando acontece toda a história de Yosef com seus irmãos, a gente sabe que quando Yosef ele tenta prender os seus irmãos, tem a famosa parashá de Vaigash. Vaigash é de se aproximar, tem muitas linguagens do que é isso, mas está escrito Vaigash Elav Yehuda. O Sfat Emet ele fala uma coisa interessante. Ele fala, Nikreu Yehudim al Shem, nós Yehudim, os judeus, eles são chamados por conta dessa base do nome de Yehuda. Por quê? Shemodim leashit akol davar katan, porque a gente literalmente agradece a Deus por toda coisa pequena, vegadol e grande, sheyodim sheakol mimenu itbará, porque a gente sabe que tudo literalmente veio dele. Ou seja, a gente não pode medir no que agradecer, no que fazer, o que é pequeno, o que é grande. Não está nos nossos olhos ficar buscando e saber o que a gente tem recompensa aqui, o que a gente não tem recompensa aqui, o que eu ganho mais, o que eu ganho menos. A gente normalmente no mundo material a gente procura o que a gente ganha mais, sem dúvida nenhuma. Não só em relação a dinheiro, não só em relação ao nosso salário, por exemplo, a gente quer obviamente ganhar mais. Mas a gente também tem que lembrar que não vale nada ganhar muito e literalmente viver com tristeza no trabalho. Você quer ganhar bem, você quer dar uma boa vida para sua família, mas você quer ter também o quê? Alegria. Então, em relação à Torá, com todas as diferenças do mundo, é a mesma coisa. Quando você agradece para Hashem pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes, você, na verdade, mostra qual é a sua essência. A essência de Leodot, de agradecer. E exatamente quando a gente volta um pouco na mitzvah de Bikurim, é exatamente isso que a gente faz. Você para e fala, uau, eu estou em Eretz Israel. Uau, eu tenho produção, eu tenho primícias. Eu preciso... Com alegria eu quero fazer isso. Com alegria eu quero dar isso para um coelho para levar isso para o Beit HaMikdash.
Porque isso aqui não foi somente o meu esforço. O meu esforço ele foi necessário, mas teve algo mais forte, algo mais grandioso que me proporcionou chegar onde eu estou, que é literalmente a Kadosh Baruch Hu. E é por isso, Vesamarta bechol hatov. E é por isso que a gente tem que se alegrar. Porque a gente tem a chance, a possibilidade de ter tudo na nossa vida. Para a gente poder bemet terminar, eu queria só falar algo interessante. Todos os dias na Tefilá, na parte da manhã em Shacharit, nós começamos, obviamente, a gente sabe que nós abrimos os nossos olhos e falamos Modé ou Modá, agradecemos a Deus. Quando começamos o Psukei de Zimra, depois dos Korbanot, nós falamos Odu Lashem Kiru Vishmo. A gente também traz mais uma vez a palavra de Leodot. Dentro do Odu, a gente fala algo muito interessante, pessoal. A gente fala para Hashem, na verdade tá escrito no Teilim, Archev Picha Ve'amleu. Hashem fala para a gente, se alarguem as suas bocas, Ve'amleu. E eu, Hashem, vou preencher a sua boca. Quando a gente olha assim, a gente fala, calma, mas encher nossa boca de quê? Literalmente, de falas, encher a nossa boca, Deus me livre, a gente sabe que não, mas está só para a gente despertar de comida, de quê? Então os Mefarshim explicam que aqui, Hashem está falando para a gente, Yala tzadikim, tzadikot, archev picha, ok? Ou seja, alarguem suas bocas, abram as suas bocas com pedidos, com louvores, com agradecimento a mim, porque quando vocês souberem fazer isso e fizerem isso com alegria, Va'amaleu, eu, Hashem, vou preencher a vida de vocês exatamente com o que vocês precisam, exatamente com brachot, com bênçãos, com coisas boas, com saúde, com prosperidade, com paz, que a gente tanto precisa, ainda mais nessa semana que a gente passou em Eretz Israel, uma semana de eleições, uma semana, posso falar para vocês, pesada, que não dá nem vontade de entrar nos meios de notícia, não importa quais meios, é um atacando o outro, é um falando mal do outro, é um falando que ele é bom porque o outro é ruim, e que o outro é ruim porque ele é algo que a gente realmente precisa, mas Hashem fala, vocês querem ganhar tudo, você quer ter um ano bom, o ano vai ser bom, mas esse ano bom, você quer que ele seja doce, você quer sentir que esse ano é bom, Archev Picha, abre a boca, conversa comigo, vamos agora bater o nosso papo, vamos se encontrar, vamos se falar todos os dias, com alegria sem dúvida nenhuma, porque no momento que você entender e você chegar nisso, aí é Kadosh Baruch Hu Va'amaleu. Aí ele vai estar pronto para encher a nossa vida de tudo. Ou seja, pessoal, e é por isso que a gente tem a nossa midá dividida dessa maneira. As 3 primeiras bênçãos, nós louvamos a Deus, mostramos como Ele é grande, porque quando a gente entende quem Ele é, a gente agora pode pedir. 13 brachot a gente pede, para que no final a gente nunca esqueça também de quê? De agradecer. Essa é a nossa vida, esse é o nosso sistema que funciona e que a gente pode realmente pedir, porque sem dúvida nenhuma, Hashem ele vai, Be'ezrat Hashem, nos atender com muitas alegrias, muita saúde e só notícias boas para Am Israel, para Eretz Israel, para o mundo todo, sem dúvida nenhuma, que a gente tem um Shabbat maravilhoso. A gente está chegando lá, pessoal. Rosh Hashanah está chegando mamash. Como está indo a sua preparação? Espero que esteja muito bem. Mais uma vez eu agradeço por esse um ano que a gente está junto, toda semana, com muita alegria, sem dúvida nenhuma, e com muito ratzon, que seja essa hora, Te'esha'azot, Shat Rachamim Ve'et Ratzon Melefanecha. Que esse momento seja um momento de piedade, um momento de vontade de Hashem para todos nós, e que a gente tenha um Shana Tová, mamash, um metuká. Shabbat Shalom.